A Micaela está entrando também. Micaela, seja bem-vinda. Tatiana, seja bem-vinda. Bom, vamos iniciar, né? Então vamos. Primeiro agradecer a Deus, a Jesus, ao Frei Fabiano, aos nossos irmãos da espiritualidade que acompanham os nossos estudos. Agradecer por mais esta oportunidade de estarmos todos aqui mais uma vez reunidos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom, sejam todos bem-vindos, boa noite a todos. Vamos iniciar aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Instrução dos Espíritos. Deixai vir a mim os pequeninos. João, o Evangelista, Paris, 1863. Disse o Cristo: Deixai vir a mim os pequeninos. Estas palavras, tão profundas na sua simplicidade, não fazem apenas um apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa na matéria, sujeita ao jugo dos instintos e ainda não integrada na ordem superior da razão e da vontade, e se exerce em torno dela e em seu benefício. Jesus queria que os homens se entregassem a ele com confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo apelo lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Assim, ele submetia as almas à sua terna e misericordiosa autoridade. Ele foi a flama que espancou as trevas, o clarim matinal que tocou a alvorada, foi o iniciador do espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada, não se trata mais de crer instintivamente e obedecer de maneira mecânica. É necessário que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Meus bens amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados se transformarão em verdades. Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das palavras. Nós vos mostraremos a correlação poderosa que liga o que foi e o que é. E eu vos digo em verdade, a manifestação espírita se eleva no horizonte, e eis aqui o seu enviado que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes, né? Bom, então, Jesus dispensa comentários, né? Porque Jesus era um ser tão evoluído, mas tão evoluído, que ele conseguia perdoar a todos, auxiliar a todos aqueles que chegavam perto deles. Diferentemente de nós, né? Que toma uma fechada aí no trânsito já quer revidar, né? Então, se vejam quanto que nós temos que caminhar ainda, né? Então, Jesus coloca aí, deixai vir a mim os pequeninos, numa situação assim alegórica, né? Não são as crianças que ele quis dizer, né? Ele quis dizer que a gente tem que vir a ele de uma forma como se fôssemos crianças inocentes. Esse é o recado que Jesus quis dar, né? Bom, mas vamos alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa? Vamos continuar aqui os obreiros da vida eterna, sempre colocando para todos que vocês podem me interromper a qualquer momento, se não entenderem ou se
alguém quiser complementar o que eu falei, também fique à vontade, tá? Bom, nós estamos aqui na parte onde o Dimas, que era um trabalhador espírita, né, ele está desencarnando e eles estão consolando ele, procurando, e eles vão descrever aqui agora, que é algo muito importante para todos nós sabermos, como é que funciona o desencarne, né? Nós já vimos uma série de coisas em outros livros do André Luiz, que o plano espiritual, veja, eles estão sempre se preocupando com cada um de nós, embora nós ainda não temos certeza disso. Somos vacilantes ainda, né? Mas vejam, antes de reencarnarmos, nós passamos por um processo de, vamos dizer assim, de estudos, né? De análise do que vai acontecer na encarnação, frequentando cursos para que essa encarnação dê certo. Os médiums têm, têm um curso mais longo, às vezes de 10, 20 anos, para virem a servir como médiums. Então, veja, desde a preparação de antes de reencarnarmos, na hora que vamos reencarnar, os espíritos estão presentes para dirigir o óvulo, né? Durante a nossa encarnação, eles continuam presentes, né? Através do anjo da guarda, ou do espírito protetor, e do espírito familiar, que sempre deve estar presente na nossa casa, e no desencarne, como nós estamos vendo agora aqui. Então, essa é a mensagem que nós estamos vendo aqui. Bom, eu vou começar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper. Fale, Eu Leila. já tenho. Que capítulo nós estamos, por favor? Eu faltei na última aula. Hum, Como você faltou? Eu não percebi. Que Ponto história é essa? negativo. Ponto negativo para mim. Fala. Eu nunca Ah, sei que capítulo nós estamos. Meu Deus, peraí. Nós estamos no capítulo 13, tá? tá, No meu livro aqui é página 267. tá. E eu vou começar ali, eu vou começar no comecinho, vai que era. Indicou o desencarnante e comentou sorrindo, tá? É mais ou menos no meio do negócio, acho. Bom, eu vou indo aqui, tá? Você vai achando aí, eu vou Pode ir, eu falar. me acho. Pode ir, eu me acho. Capítulo já achei. Indicou o desencarnante e comentou sorrindo. No outro tempo, André, os antigos acreditavam que entidades mitológicas cortavam os fios da vida humana. Nós somos parcas autênticas efetuando semelhante operação, né? Ou seja, para desligar o corpo físico, né, do perispírito, é necessário tirar os laços que nos unem através dos chakras, né? Todos nós temos os chakras que são ligados no corpo físico, ligados ao perispírito, e eles têm que ser tirados. Então vamos ver aqui o que eles vão falar sobre isso. E por que eu indagasse tímido, né, que é o André Luiz falando, por onde iríamos começar, explicou-me o orientador. Segundo você sabe, há três regiões orgânicas fundamentais que demandam extremo cuidado nos serviços da libertação da alma, da liberação da alma: o centro vegetativo, ligado ao ventre, como sede das manifestações fisiológicas, o centro emocional, zona dos sentimentos e desejos, sediado no tórax, e o centro mental mais importante por excelência, situado no cérebro. Achou aí, Leila? Minha curiosidade intelectual era enorme. Entendendo, porém, que a hora não comportava longos esclarecimentos, abstive-me de indagações. Jerônimo, todavia, gentil como sempre, percebeu-me o propósito de pesquisa e acrescentou: Noutro ensejo, André, você estudará o problema transcendente das várias zonas vitais da individualidade.
aconselhando-me cautela na administração de energias magnéticas à mente do moribundo, começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Esticaram-se os membros inferiores com sintomas de esfriamento, né? Por isso que todo mundo fala que quando a pessoa vai desencarnar, primeiro fica gelado o pé, né? Porque eles já estão desligando esses centros, tá? Dimas gemeu em voz alta, semi-inconsciente. Para aqueles que chegaram e não e, e faltaram na última aula, como certas pessoas, né, Leila? Só para esclarecer que eles fizeram aquilo que a gente já está acostumado a fazer, que a gente sabe que a espiritualidade faz. Porque a esposa dele, os amigos, os parentes, estavam todos em cima dele ali, né? E aquela energia das pessoas procurando, se preocupando com a pessoa que está ali para desencarnar, não permitiam que os espíritos iniciassem o trabalho de desligamento. Por quê? Porque essas pessoas emitiam forças, né, e essas forças faziam com que o espírito ficasse vivo, né, o moribundo lá, vamos dizer assim. Então, o que que eles fizeram? Eles deram alguns passes no Dimas, né, que é o que vai desencarnar, para que ele tivesse uma melhora. E quando houve aquela melhora repentina, os parentes, que bom, ele melhorou. Puxa, então agora eu posso ir para casa, vou tomar um banho, que ele está melhor, não sei o quê. Aí as pessoas se desligaram dele e começaram então a fazer o processo de desligamento, tá? Só para lembrar quem faltou, tá bom? Eu sei que a maioria já sabe, mas alguns ainda não sabem disso, né? Que é aquela melhora repentina antes da morte. Isso aí é muito comum. Se alguém perguntar para a família, mas aconteceu isso, pode ter certeza que aconteceu isso na família. Bom, eu vou continuar aqui, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, perguntem. Acorreram amigos assustados. Sacos de água quente foram-lhe postos nos pés. Mas antes que os familiares entrassem em cena, Jerônimo, com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular do centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração, que passou a funcionar como bomba mecânica desreguladamente. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, do epigastro à garganta, mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma. É lógico, porque todos nós temos o instinto de sobrevivência, né? Então acontece mesmo. Opondo-se à libertação das forças motrizes, em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. O campo físico oferecia-nos resistência, insistindo pela retenção do senhor espiritual. Com a fuga do pulso, foram chamados os parentes e o médico, que ocorreram pressurosos. No regaço maternal, todavia, havia sob sua influência direta, porque está falando isso porque a mãe dele, desencarnada, está junto dele ali, né? Dimas não conseguia articular palavras ou concatenar raciocínios. Alcançáramos o coma em boas condições. O assistente estabeleceu reduzido tempo de descanso, mas volveu a interferir no cérebro. Era a última etapa, concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal. Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor.
em breves instantes, porém, notei que as forças em exame eram dotadas de movimento plasticizante. A chamada mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica ao do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se, após ela, todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro. Ou seja, quando ele tirou essa parte que fez o barulho, né, da, da região da cabeça, então essa parte que ele está descrevendo aqui com uma cor violeta dourada, aglutinou todas essas partes que estavam ao redor do Dimas, né, que eles estavam, essas substâncias, e formaram o perispírito dele, tá? Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Fale de uma vez, hein? Não? Vamos lá então, hein? E à medida que o novo organismo ressurgia ao nosso olhar, a luz violeta dourada, fulgurante no cérebro, empalidecia gradualmente, até desaparecer de todo, como se representasse o conjunto dos princípios superiores da personalidade, momentaneamente recolhidos a um único ponto, espraiando-se em seguida através de todos os escaninhos do organismo perispírito, assegurando desse modo a coesão dos diferentes átomos das nossas dimensões vibratórias. Todo mundo entendeu essa parte aqui? Nenhum problema? Fala, Leila. Não, eu tô aqui pensando, né, na complexidade que é essa É, chama, né, violeta dourada. Eu não tinha lido sobre isso aqui ainda. A complexidade é a coisa linda que deve ser esse momento, né? é Que é o desligamento e o corpo, o perispírito toma forma, é isso, né? exatamente isso, né? Aí ele toma a forma que era igual a do corpo físico, né? Então Interessante. veja só o trabalho que a espiritualidade tem, né? E isso todos têm direito. O cara pode ser o maior bandido do mundo, Uhum. todos têm direito. Quer dizer, depois que acontece isso, aí é o livre-arbítrio do espírito durante a sua vivência na Terra, né? Que vai ser socorrido em algum lugar bom ou não, né? Então é sempre assim. Mas todos têm direito a isso. Mas é bonito de se pensar nisso, né? Exatamente, né? É E aí, interessante. aí que acontece a morte do corpo mesmo, né, Roberto? Exato. Aí já cessa Desligamento. todo o trabalho do cérebro no corpo físico, aí já pode constatar a morte mesmo, né? Interessante. Tudo Muito bem? bonito. Alguém não entendeu? Então vamos lá, hein? Vou acelerar aqui, hein? Dimas desencarnado elevou-se alguns palmos acima de Dimas cadáver, apenas ligado ao corpo através de um leve cordão prateado, semelhante ao sutil elástico entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto, né? Então, a janitora abandonou o corpo grosseiro rapidamente e recolheu a nova forma, envolvendo-a em túnica de tecido branco que trazia consigo. Para os nossos amigos encarnados, Dimas morrera inteiramente. Para nós outros, porém, a operação era ainda incompleta. O assistente deliberou que o cordão fluídico deveria permanecer até o dia imediato, considerando as necessidades do morto, ainda imperfeitamente preparado para o desenlace mais rápido, né? Então, eu não sei se vocês já ouviram falar aí na internet, né, que quando a pessoa desencarna, né, mesmo assim, ela já é dada como morto, mas o cérebro ainda tem uns pedacinhos não sei se a Carol pode emitir algum parecer sobre isso, mas o cérebro ainda pode, vamos dizer assim, ter uma luzinha, né? Então você vê que é justamente isso, né? Que eles às vezes conservam esse cordão prateado, né? Por mais alguns momentos. Fala, Carol. Na realidade, quando você vai a óbito,
realmente os pés que começam primeiro, e a gente, às vezes as pessoas acham que a pessoa ainda está viva, mas você tem alguns estímulos nervosos ainda. Então, por isso que o cérebro fica, às vezes, você pode, depois de algum tempo mesmo, estando a óbito, você pode ainda ter um reflexo de mexer, inclusive, algum órgão, como um braço ou uma perna, que é um estímulo, por isso que a gente demora a, a esfriar. Enquanto a gente está quente ainda, a gente pode ter um estímulo. Isso pode acontecer, sim. Viu? Então é isso aí, tá vendo? Então vamos lá. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Não, né? Posso continuar. Olha, enquanto o médico fornecia explicações técnicas aos parentes, os parentes em pranto, Jerônimo convidou-nos à retirada, confiando, porém, o recém-desencarnado àquela que lhe fora desvelada a mãezinha no mundo físico. Minha irmã pode conservar o filho à vontade até amanhã, quando cortaremos o fio derradeiro que liga os despojos antes de conduzi-lo ao abrigo conveniente. Por enquanto, repousará ele na contemplação do passado, que se lhe descortina em visão panorâmica no campo interior. Isso aqui quer dizer que, naquele momento, o espírito vai ter assim uma espécie de sonhos, né? Muitos vão ver a sua vida passar como se fosse um filme rapidamente, né? Mas o espírito fica naquilo que a gente chama um estado de perturbação. Ele não sabe bem o que está acontecendo. É como uma criança quando nasce, né? Ela não tem ainda, não sabe que nasceu, né? Está naquela perturbação. É o corpo físico, quando desencarna, é a mesma coisa. O perispírito fica na perturbação. Tudo bem? Além disso, acusa debilidade extrema após o laborioso esforço do momento. Por essa razão, somente poderá partir em nossa companhia, findo o enterramento dos envoltórios pesados, aos quais se une ainda pelos últimos resíduos, né? Então a gente sabe que tem até, você já deve ter lido, né? Mas quem não sabe, eu já vou dizer que muitas vezes o perispírito desses espíritos pode ser transportado até para um local de mar, perto da praia, porque aquela, aquele, o, as emanações do mar, principalmente de iodo, fazem bem para o perispírito, que está recém-desencarnado. Então, muitas vezes eles levam o recém-desencarnado numa padiola, numa maca, para guardar, por exemplo, a ida para um lugar como o nosso lar ou como a casa transitória, como a gente está vendo aqui, tá? Tudo bem? A anciã agradeceu com emoção e, dando a entender que lhe respondia às acuições mentais, o assistente concluiu: convém montar guarda aqui, vigilante, para que os amigos apaixonados e os inimigos gratuitos não lhe perturbem o repouso forçado de algumas horas. Aqui cabe uma outra observação. Por que manter vigilância? Veja, a gente desencarnando ou não, nós temos inimigos sempre, né? E ninguém foi coisa boa no passado, né? Senão já estava lá, nem no nosso lar estava, né? Estava lá em Júpiter. Mas não é bem o nosso caso. E tem muitos espíritos inferiores que se servem dessas situações, porque quando o espírito desencarna, ele ainda emana alguma energia. Então, existem espíritos vampirizadores que vão lá sugar essa energia. Então, ou seja, o coitado do desencarnado faz um esforço danado para desencarnar, como vocês viram aqui, né? Passa por todo esse processo e ainda tem espíritos que vão lá sugar tudo isso. Por isso que a gente tem que andar sempre na linha, não andar na linha, né? Ninguém precisa ser santo, mas a gente precisa fazer o que nós estamos aprendendo na doutrina espírita, né? Ir nas sessões, estudar, né?
fazer caridade, uma série de coisas, porque dessa forma, quando chegar a nossa hora, nós vamos ser assistidos por espíritos, né? Porque na realidade, depois que acontece isso aqui, por exemplo, no caso do Dimas, como ele tinha coisas ao seu favor, então a mãe dele pôde vir buscá-lo, não é? Mas e aqueles que são essas pessoas mais difíceis, aí, inferiores, esses assassinos? Quem é que vai vir buscar eles, né? É o pessoal inferior das trevas, né? Então, a gente precisa pensar tudo isso na vida da gente. Bom, continuando mais um trechinho aqui que vai acabar o capítulo. A mãe de Dimas revelou-se muito grata e partimos em grupo, a caminho da fundação de Fabiano, de onde a nossa expedição socorrista regressaria à crosta no dia seguinte. Bom, aí nós terminamos o capítulo 13, tá? Tudo bem? Ninguém tem alguma dúvida? Posso continuar aqui? Então vamos lá. Capítulo 14. Prestando assistência. Meus companheiros de missão pareciam menos interessados em seguir o caso Dimas durante a noite, inclusive Jerônimo, reservando-se para a continuidade do esforço no dia imediato, quando nos caberia transportá-lo até o abençoado abrigo de Fabiano. Não se verificava o mesmo quanto a mim. Desembaraçando-me dos laços físicos no outro tempo, não conseguir efetuar observações educativas para o meu acervo de conhecimentos. Só para o pessoal mais novo entender, o André Luiz é como se ele fosse um estagiário lá no plano espiritual. Então ele passou por vários departamentos, colhendo uma série de estudos para fazer os livros que nós lemos hoje em dia, tá? Aí continuando. O choque sensorial no transe, para a minha personalidade ainda desatenta ante as questões do espírito eterno, impediram-me a análise minuciosa do assunto. Quer dizer, ele não tinha ainda se aprofundado nesse assunto do desencarne. Agora, porém, a oportunidade poderia fazer mais luz em minha alma quanto à posição dos recém-desencarnados antes da inumação do envoltório grosseiro. Expondo ao assistente o meu propósito de aprender, recebi dele a mais ampla permissão. Poderia visitar a residência de Dimas à vontade, lá permanecendo durante as horas que eu desejasse. A aquiescência de Jerônimo enchia-me de prazer, não só pela ocasião de enriquecer-me na esfera prática, mas também, momento, pronto, na esfera prática, mas também porque o fato em si era bastante expressivo. Pela primeira vez, um companheiro de trabalho com autoridade suficiente concordava com meu desejo de um mínimo operário. O consentimento, portanto, representava preciosa conquista. Constituía a liberdade instrutiva com a responsabilidade da minha consciência e a confiança dos meus superiores hierárquicos. Deixando a casa transitória em plena noite, vi-me em breve no ambiente doméstico, onde o amigo se desfizera dos elos da matéria mais espessa. Entrei, a casa enchia-se de amigos e simpatizantes, encarnados e desencarnados. Não se articulavam quaisquer serviços de defesa. Notei que havia trânsito livre pelos grupos de variadas procedências. Em recuado recanto, ainda ligado às vísceras inertes pelo cordão fluídico prateado, permanecia Dimas no regaço da genitora, ao pé de dois amigos que curiosos o assistiam. A nobre matrona reconheceu-me, quer dizer, a mãe dele está desencarnada, né? Não vamos esquecer disso. Reconheceu-me comovida, apresentando-me aos companheiros presentes. Um deles, Fabriciano, acolheu-me prestativo, interessando-se pelos informes atenientes ao desenlace. Relatei-lhe os trabalhos pormenorizadamente. Em seguida, o interlocutor passou a explicar-me. Sempre tive por Dimas sincera admiração pelo proveitoso concurso que soube oferecer-nos
íntegro à comissão espiritual de serviço que vem atendendo às necessidades por intermédio dele nos últimos 6 anos. Então, quer dizer, ele trabalhava no centro espírita, né? Foi sempre assíduo nas obrigações, bom companheiro, leal irmão. Surpreso com as referências, indaguei. Ah, desse modo, comissões de colaboração permanente para os médiuns em geral? Não, não me reporto à generalidade, redarguiu o interlocutor, porque a mediunidade é título de serviço como qualquer outro. Então, veja, mediunidade não eleva ninguém a altos cargos. É um serviço como qualquer outro. E há pessoas que pugnam pela obtenção dos títulos, mas desestimam as obrigações que lhes correspondem. Gostariam, por certo, do intercâmbio com o nosso plano, mas não cogitam de finalidades e responsabilidades. Em vista disso, não se estabelecem conjuntos de cooperação para os médiuns em geral, mas apenas para aqueles que estejam dispostos ao trabalho ativo. Há muitos aprendizes que não ultrapassam a fronteira da tentativa da observação. Então, aqui cabe uma observação, né? É aquela história, né? A gente precisa estudar o Espiritismo, não é só frequentar. E muita gente frequenta, passa um período tal, e depois não volta mais, né? E alguns se dizem, não, eu era espírita. Então, quer dizer, aqueles que a gente conhece que falam que não é, eu fui espírita, mas nunca foi, então. Porque o verdadeiro espírita é quando entende realmente a situação nossa, né, das reencarnações, que vivemos sempre errando, matando, saqueando, fazendo um monte de coisa, percebem que fora da caridade não há salvação, gente. E aí a gente precisa entender toda essa parte do Espiritismo. Por quê? Porque vejam só os benefícios que esse irmão está recebendo, né? Imagina você desencarnado lá do outro lado, se vê sozinho lá, como muitos que a gente tem acolhido lá na casa de Fabiano, que vamos dizer, 80, 70% são espíritos que não sabem que desencarnaram. E aí ficam todos perambulando por aí, reclamando que os parentes não ouvem mais eles, que ninguém gosta mais deles, e não perceberam que morreram. Então, o estudo da doutrina espírita é a coisa mais importante da vida da gente. Não estou exagerando. Sem esse conhecimento, a gente não vai a lugar nenhum, vai ficando aqui na Terra. E se vocês olharem aí pelas galáxias intermináveis, veja quantas coisas essas pessoas perdem por não conhecerem a doutrina espírita. Bom, mas vamos continuar aqui, senão eu vou fazer uma palestra aqui. Desejariam o caminho bem aplainado, exigindo a convivência exclusiva dos espíritos genuinamente bondosos. Quer dizer, todo mundo quer moleza. Experimentam a luta construtiva através de sondagens superficiais e a primeira dificuldade, abandonam compromissos assumidos. A aquisição da fortaleza moral não prescinde das provas arriscadas e angustiosas. É aquilo que eu sempre falo. A gente, mesmo sendo espírita, fazendo tudo direitinho, o que a gente tem que sofrer para aprender, nós vamos passar. Só que, se nós adotarmos a doutrina espírita, os bons espíritos que vão estar do nosso lado sempre vão dar um jeito de minorar as nossas provas. Mas para isso a gente precisa mostrar para eles que nós estamos dispostos a encarar a doutrina espírita. Entretanto, em face das exigências naturais do aprendizado, dizem-se feridos na dignidade pessoal, não suportam a aproximação de infelizes encarnados ou desencarnados, estacionando a menor picada de dor. Para semelhantes experimentadores, seria necessariamente difícil a formação de equipes eficientes prestativas do nosso plano.
Não se sabe quanto estão dispostos a servir, se recebem faculdades institutivas, pedem a incorporação, se contam com a evidência, querem a possibilidade de exteriorizar fluidos vitais para os fenômenos de materialização. Escutei as observações sensatas do novo amigo e, registrando-lhe a nobreza d'alma, passei a considerações íntimas em torno da tarefa que nos levara até ali. Vou parar aqui, tá? Tudo bem? Bom, nós vamos ter a nossa segunda parte, faltam 2 minutos e pouquinho, e nós vamos continuar com aquele vídeo que o Rafa gentilmente colocou aí, mais 15 minutos, né, que a gente vai ter, e 15 minutos depois a gente debate. E o Haroldo Dutra fala de uma forma muito interessante, muito simples, e tem coisas muito importantes nesse. Quem não conseguir ficar na segunda parte, eu aconselho que o Rafael colocou lá o caminho no YouTube, a verificar esse vídeo, que ele é muito, mas muito interessante. Principalmente para quem está começando na doutrina, ou para quem tem algumas dúvidas, né? Porque todo mundo acha que, né, sabe de tudo na doutrina espírita, e na realidade a gente precisa de muito estudo. Rafa, eu só queria fazer o seguinte, tá? Logo depois que você passar o vídeo, eu gostaria de fazer, antes de você chamar as pessoas, fazer algumas considerações sobre o que ele falou, e aí depois você vai chamando as pessoas para cada um que seja bastante sucinto para todos poderem dar a sua opinião. Feito? Tá bom. Ok. Então, pessoal, vamos encerrar agradecendo a Deus, a Jesus e a todos esses irmãos que nos cercam, porque realmente é uma oportunidade fantástica de estarmos todos reunidos. E tenho certeza que somos uma família ligados lá no plano espiritual, não só aqui como amigos, mas somos uma família espiritual. E para mim, para o Vitor, isso é uma satisfação muito grande. Então vamos agradecer e pedir ao Mestre Jesus e a esses irmãos que continuem ao nosso lado, hoje e sempre. Muito obrigado. Agradeço a todos vocês, uma boa noite, uma boa semana, e vejo vocês amanhã no trabalho, quem for amanhã. O Rafa vai chamar a segunda parte. Até lá, pessoal. Boa Tchau. noite. Tchau. Boa noite.